Deixei meu anel de compromisso repousando na mesa, desviei os olhares e me perdi no silêncio da noite. Não sei como ela reagirá ao descobrir, e, sinceramente, isso pouco me afeta. Atualmente, habito os bosques, longe das ilusões e deslealdades que envenenaram minha existência. Após longos anos, sinto pela primeira vez a doce sensação de estar verdadeiramente vivo. Antes de eu mergulhar em como tudo ocorreu, peço que curta e se inscreva. Deixe-me te contar um segredo, você não vai querer deixar passar essa oportunidade. Eu costumava acreditar que tinha todas as respostas. Uma vida sólida, uma amada ao meu lado e um sonho profissional que erguemos juntos, começando do zero. Criar uma empresa de gestão de pequenos eventos nem sempre foi uma jornada simples, mas era nossa, e essa conexão tornou cada desafio uma experiência recompensadora. Eu cuidei da logística e das finanças, garantindo que tudo fosse mantido em harmonia e fluísse suavemente, enquanto Isabela, minha esposa, era a essência criativa que iluminava cada passo desse caminho. Ela possuía um dom que lhe permitia transformar ideias em algo encantador, e os clientes a adoravam por causa disso. Isabela não era apenas minha parceira de negócios, ela era minha companheira em todas as facetas da vida. Quando iniciamos nosso empreendimento, recordo-me de como me sentia privilegiado por tê-la ao meu lado. Eu dei a ela toda a minha confiança e meu amor profundo. Estávamos imersos em nossos afazeres, mas podíamos sentir que estávamos edificando algo duradouro, algo que ia além de um simples empreendimento, mas que ressoava como uma vida compartilhada. Jamais questionei a sua lealdade, nunca. Porque exatamente eu. Ela era minha companheira, meu querido amigo, meu parceiro em todos os aspectos da vida. Eu acreditava que nossa conexão era tão forte que nada poderia abalar. A confiança era o alicerce de todas as nossas criações, e eu nutria a certeza de que seria algo para sempre lembrado. Ao refletir sobre o passado, questiono-se, de alguma forma, estive às escuras. Talvez eu tenha deixado de perceber os sutis indícios, pois não desejava reconhecê-los. Ou talvez, por um instante, tudo realmente tivesse a beleza e a perfeição que eu acreditava. Tudo o que eu sinto é que, naquele momento, eu tinha fé em nós. Totalmente. Existia um número que parecia sussurrar para você, tentando capturar sua atenção de maneira irresistível. A princípio, eu não refleti muito sobre isso, mas então uma sensação peculiar começou a se revelar. Quando a chamada chegou, ela hesitou entre deixá-la passar ou atendê-la e se retirar para um canto mais reservado. Certa noite, eu a questionei: quem será que a procura com tanta frequência? Ela lançou um olhar profundo em minha direção e disse, com um tom suave, que eu era apenas um cliente. Era tudo o que havia. Sem titubear, sem razões a elucidar, como se fosse a ação mais natural do mundo. Porém, as ligações continuavam, e havia algo na forma como ela agia que mexia comigo de maneira intensa. Que tipo de cliente procura fazer contato às 9 ou 10 da noite? E por que ela sempre se retirava para outro ambiente quando desejava conversar? Nada disso trouxe resultados. Aproximadamente uma semana depois, eu finalmente pude ter a chance de explorar o celular dela. Ela se deixava levar pelo sono enquanto as palavras dançavam em sua mente. Eu reconheço que não era o caminho certo, mas a curiosidade me guiou a buscar compreender o que se passava. O que eu testemunhei selou todas as minhas dúvidas. Existiam trocas de mensagens entre ela e a pessoa a quem ela se referia como seu cliente. Conversa profunda, sorrisos em fotografias e segredos que você compartilha apenas com quem é mais do que uma simples parceria. Você sabe, quando me dei conta da conexão que tinha com ela, acreditei que estava prestes a enfrentar o meu maior desafio. Senti como se alguém houvesse suavemente acariciado meu pescoço, despertando uma sensação gélida e intensa. Eu me mantive tranquila, sem explosões, sem nada se rompendo ao meu redor. Apenas me acomodei ali, contemplando a prova diante de mim. No início, eu me sentia um pouco perdida, sem saber como agir. Devo-me atrever a me abrir para ela? Clamar? Empacotar minhas coisas e partir? Porém, nenhuma dessas alternativas parecia ressoar de maneira autêntica dentro de mim. A confrontação acabaria por gerar exigências e desilusões, e, sinceramente, eu não desejava vê-la tentando justificar-se. Eu resolvi reservar um momento para mim, mergulhar em meus pensamentos e desvendar qual é o meu caminho a seguir. Então, a vida me surpreendeu com uma reviravolta inesperada, algo que eu não consegui prever. Algumas semanas após a minha descoberta, procurei um médico. Eu me sentia envolto por uma sombra há meses, exausto de uma maneira que parecia interminável, observando meu corpo se transformar, perdendo peso sem sequer desejar. E esse peso de dor no meu pescoço que parece não querer se dissipar. Eu achava que era somente o peso do stress que me envolvia, ou quem sabe, que fosse a hora de me reconectar com o meu corpo e começar a me movimentar mais. Mas, quando os resultados dos exames retornaram, o médico me explicou com cuidado que estou enfrentando uma condição de saúde grave, com uma estimativa de tempo variável, mas com possibilidade de viver com qualidade e propósito nesse período.
E deixe-me compartilhar com você, essa notícia chega como um toque suave e envolvente. Tudo em sua vida, tudo aquilo que você acreditou ser essencial, pode se transformar em instantes. As palavras dele ecoaram em mim, envoltas em um misto de desânimo e resignação, e o mundo pareceu silenciar ao redor após a declaração de que não há cura. Minha mente se viu envolta em um gelado silêncio. Ainda não existe cura definitiva, mas existem formas de conduzir esse processo com dignidade e presença, valorizando cada momento. O curioso é que, de alguma forma, eu não sentia medo algum. Esse diagnóstico transformou tudo. Quando você sente o ritmo do teclado pulsando, algumas coisas perdem a importância. Uma verdade se tornou evidente: eu não desejava passar o último ano da minha vida fingindo que tudo estava em harmonia entre nós. De maneira alguma. Eu não me veria à mesa de jantar todas as noites, trocando sorrisos enquanto ela se ocupava em enviar mensagens para outra pessoa. Eu não poderia simplesmente me acomodar e esperar que ela decidisse como tudo iria terminar. Eu desejava sair, mas anseio por fazê-lo de acordo com a minha própria essência. Aqui está a verdade: a morte traz consigo uma espécie de iluminação. É hora de deixar de lado as preocupações sobre o que os outros pensam a respeito de como você deve lidar com as situações. Você se vê mergulhando em um profundo questionamento, indagando a si mesmo sobre o que verdadeiramente deseja. E o que eu desejava era a liberdade, dela, das ilusões, de todos os sorrisos vazios. Foi nesse momento que comecei a traçar o meu plano. A primeira coisa que fiz foi começar a retirar um pouco das lembranças que construímos juntos. Não precisamos apressar as coisas. Não, isso teria sido muito evidente. Deixei fluir de maneira natural. Pequenas doses em cada canto, em cada momento. Nada que ela perguntasse a fazia-se despir de suas preocupações antes de verificar. Durante algumas semanas, consegui poupar o suficiente para me acomodar em um lugar distante, sem que isso a deixasse sem recursos. Meu último momento aqui será quando eu encontrar paz interior, deixando para trás o que já não me pertence mais. Desejava que ela percebesse a profundidade das suas ações. O que se seguiu foi um encanto, uma conexão. Nós moldamos em conjunto. Se ela pudesse me desviar em nosso casamento, como eu poderia acreditar em sua sinceridade nos negócios? Eu não queria estragar tudo de uma só vez. Isso teria sido muito simples de delinear. Ao invés disso, eu comecei com passos sutis, atuando nos bastidores, onde ela jamais imaginaria procurá-los. Eu sentia que nossos laços eram tão afiados e intensos quanto a espada que empunho. Cada contribuição do cliente, cada despesa. Então, criei um refúgio secreto, um lugar que ela desconhecia, e comecei a retribuir aos poucos, como se estivesse revelando um presente sutil ao longo do tempo. Iniciei com pequenas transferências. Um cliente nos retribuiria. E em vez de o dinheiro ser destinado ao nosso projeto juntos, eu reservei uma parte para cuidar de minhas necessidades pessoais. Um toque sutil aqui e ali, o suficiente para criar uma corrente delicada ao meu redor, mas sem despertar nenhum tipo de alerta. O que tornou tudo tão simples foi a sua desatenção. Ela não se importou com o dinheiro que se foi, pois sua mente estava envolta em outras questões. Sua mente parecia flutuar em um universo distante, onde ele provavelmente ocupava todos os seus pensamentos. Enquanto eu desmontava tudo o que vivemos juntos, eu me encontrava em um silêncio profundo, me preparando para a minha própria ausência. Eu me despedi de alguns objetos queridos, peças que contêm memórias inesquecíveis, para que eu pudesse iluminar o meu caminho. Eu explorei cantos onde poucos se atreveriam a me observar. Lugares onde eu pudesse recomeçar, longe da conexão que nos cercava, distanciado de suas ilusões e das dificuldades que criamos juntos. Deixei uma trilha invisível para ser descoberta. Sem manteiga e sem limites para a imaginação. Somente eu e uma estratégia que eu tinha certeza de que ela nunca esperaria. Enquanto eu me encontrava recluso, não estava apenas deixando esse estado. Eu estava deixando para trás a vida que juntos construímos. Estou ciente dos seus pensamentos. Foi algo desumano. Quem sabe? Mas você precisa compreender. Eu estava totalmente conectado a ela, mergulhado em nós. E quando você se encontra à beira da vida, o tempo se torna um luxo escasso, e você percebe que não resta tempo suficiente para lidar com as coisas da forma adequada. Então, segui o caminho que precisava trilhar. E, sinceramente, não me lamento nem por um instante a respeito disso. Nem no passado, nem no presente. Recordo-me da última manhã naquela casa como se fosse ontem. Permaneci sentada à beira da cama por um longo período, observando a parede, numa busca íntima de me desprender em cada sutileza do ambiente. Ela continuava em um sono profundo quando, suavemente, passei pela cama. Entrei na cozinha e delicadamente pousei meu anel de casamento sobre a mesa. Não foi um ato carregado de emoção, como nas telonas, onde alguém se desfaz em lágrimas e se afasta com intensidade. Deixando isso de lado,
havia a minha maneira delicada de expressar que estou reservado. Sem alardes, sem despedidas escritas, apenas o anel. Não trouxe muito, apenas um pequeno saco com algumas roupas, uns itens essenciais e meu antigo jornal. Quando eu parti, foi assim. Sem olhar para trás. Eu já preparei tudo antes daquele dia em uma pequena cabine, envolta em mistério e privacidade. Não é nada encantador, apenas um simples altar de madeira, uma cama que convida ao repouso, uma mesa para partilhar momentos e um forno que aquece o coração. Mas é meu, e isso é tudo que eu preciso. Acordo com a luz suave do sol entrando pelas janelas e me deixo embalar pelo canto dos grilos ao mergulhar no sono. Não há conexão sem a presença do Wi-Fi, sem as chamadas que nos distraem, sem o eco interminável do celular. Sou apenas eu, o verde intenso das florestas e os sussurros dos meus pensamentos. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas almas interessantes aqui também. Há o Jack, um homem experiente que já foi advogado. Ele não se abre muito sobre os motivos que o levaram a parar, mas é possível perceber que ele está evitando encarar algo que o inquieta. Então temos a Maria, que é um pouco mais nova do que eu. Ela revelou que chegou até aqui buscando a fuga de um mundo que a fez sentir como se não existisse. Cada um deles carrega suas motivações para abandonar tudo o que conhecem. E de uma forma singular, faz você perceber que tem seu lugar. Mas mesmo com toda essa serenidade, nos dias e semanas que se passaram, existem feridas das quais não se pode escapar. Às vezes, o rosto dela surge em meus pensamentos. Eu me pego pensando se ela está se sentindo bem. Ela se deixou levar pelo ritmo. Ela se recorda de mim. E então, de maneira tão sutil, eu trago esses pensamentos à tona. Às vezes, fico a refletir se ela olhou as histórias da banca antes, ou se me procurou somente para perceber que eu já tinha apagado meu número, meu e-mail, e cada vestígio de mim da sua existência. Fico-me questionando se a paixão dela se transforma em fúria, ou se, na verdade, é apenas um mistério no ar. E se ela estivesse sentindo um profundo alívio? Essa possibilidade provoca uma dor mais profunda do que eu gostaria de reconhecer. E se ela já estivesse sonhando com sua fuga, apenas aguardando o instante perfeito para me revelar que sua decisão estava tomada? Quem sabe, talvez eu esteja fazendo algo bom ao me despedir primeiro, de uma maneira intrigante. É uma ideia que me esforço para não deixar fluir em minha mente. Não sei se ela já buscou o nosso destino juntos. Em outras ocasiões, sinto que ela talvez não tenha reparado. Talvez ela tenha sussurrado para si mesma que eu não era digno do seu empenho. E ainda assim, eu me pego a imaginar-se, em algum momento, ela já lançou um olhar para o anel de casamento que deixei para trás, como se uma onda de emoção a envolvesse, talvez até sentindo uma pitada de constrangimento. Ela anseia que eu tivesse agido de uma forma distinta. Ou ela apenas seguiu em frente, como se eu nunca tivesse feito parte da sua vida. Eu sempre permaneço em dúvida. E talvez isso seja o melhor que poderia acontecer. As florestas me proporcionaram uma liberdade que eu nem imaginava que desejava. Não é exatamente sublime. Não vou negar que algumas partes da minha vida anterior me deixarão saudades. Mas aqui fora, não tenho mais intenções. Estou apenas saboreando cada dia que passa, como se fosse uma dança suave no tempo. Paixão. Embora seja a etapa mais desafiadora de se desprender. Eu a amei intensamente uma vez. Eu realmente me encantei. E talvez seja exatamente por isso que sente tanta dor. Não é possível perdoar alguém que não provoca nenhum sentimento em você, não é mesmo? E em certos momentos, o amor, por si só, pode não ser suficiente. Aqui fora, nas florestas, tudo é mais intenso. A vida parece se limitar ao essencial. Não há desejos ocultos. Ninguém lhe engana. E você não precisa enganar a si mesmo. As árvores não se preocupam com o que já foi. O rio não se importa com as dores que você carregou. Ele simplesmente continua a fluir. E eu sinto que é exatamente isso que estou buscando. Permita-se continuar a dança suave da vida. Siga dançando, deixe seu corpo fluir. Mesmo quando meu corpo sussurra que o tempo está escasso. Eu busco o conforto como uma forma de encontrar a paz. Ofereci um lar e um refúgio para esse imenso céu que se revela. E eu escolheria da mesma forma novamente. A liberdade não é como eu havia imaginado que seria. Liberdade, para mim, foi desvendar um caminho além do que eu imaginava necessário e descobrir um espaço mais pleno e sereno. Uma sinceridade pura. A morte, de uma forma peculiar, trouxe a sensação de liberdade. Antes de tudo isso, antes de entrar nos detalhes, antes do diagnóstico e das ilusões, eu acreditava que a morte era a pior experiência que alguém poderia enfrentar. Eu costumava pensar sobre isso, especialmente nas horas tardias, quando a noite se aproxima, e sentia um frio na alma, um temor de me deixar levar pela serenidade. Eu costumava refletir sobre o que eu deixaria em meu rastro.
Tarefas inacabadas, expressões que passam despercebidas, almas que se afastariam de mim. Mas agora eu percebo de uma maneira diferente. Eu não sinto um arrependimento profundo por quem sou. Isso deixa as pessoas curiosas quando compartilho essa informação com elas. Elas anseiam por emoções intensas, por um desabafo que traga à tona a profundidade do sentimento e por um pedido sincero de perdão. Mas qual é a essência? A justificativa não trará nenhuma transformação. A intensidade da raiva não me concederá mais momentos. Tudo o que posso fazer é aproveitar cada instante da minha vida da maneira que eu escolher. Sem amarras. Você sabe, eu compartilhei a minha história com você, mas permita-me inverter um pouco essa situação por um instante. Imagine que essa tenha sido a sua existência. Imagine estar diante da pessoa que faz seu coração bater mais forte, aquela em quem você deposita toda a sua confiança, e, de repente, se deparar com a dolorosa realidade de que ela não está sendo sincera com você. Você costuma notar as sutilezas antes de tudo. O jeito como eles sorriem através da tela do celular, a maneira como suas desculpas parecem não ter muito peso. E então, em uma noite tranquila, enquanto eles repousam, você se depara com a evidência que tanto buscava. Está tudo em suas mãos, mensagens, fotos, segredos que eles jamais desejariam que você descobrisse. Agora, o que nos espera? Você vai ficar comigo. Você se vê diante delas, buscando verdades, ciente de que as mentiras podem ferir ainda mais do que uma traição. Ou você se despede, deixando para trás o que não te serve mais, em uma tentativa de preservar o que ainda resta do seu orgulho e da sua sanidade. Vamos supor que você opte por permanecer ao lado dos filhos, pelo vínculo que construiu, pelo empreendimento que ainda alimenta, pela narrativa que vocês vivenciam juntos. Você consegue realmente se acomodar atrás deles à mesa de jantar, todas as noites, fingindo que não tem consciência do que acontece. Você pode manter seu sorriso, mesmo enquanto eles seguem em frente, acreditando que já se distanciaram com isso. Ou o fardo da traição iria te consumir lentamente, até que não restasse mais nada da essência de quem você era. Claro. Estou aqui para ajudar. O que você gostaria de trocar ou discutir? E se você decidisse se aventurar fora? E se você entregasse sua vida em um gesto de abandono, deixando tudo para trás, sem explicações para o vazio que ficaria, sem palavras de despedida para ecoar? Você dedica o seu tempo para moldá-la, fazendo com que a experiência se torne intensa o suficiente para que eles percebam as repercussões de seus atos. Mas então você se despede. Seria essa a verdadeira essência da liberdade? Ou a dor te acompanharia, mesmo que você se esforçasse para criar uma nova vida? Às vezes, fico-me perguntando se a trajetória que escolhi foi realmente a mais adequada. Talvez isso demonstrasse um pouco de egoísmo. Quem sabe, talvez fosse um ato de covardia. Ou quem sabe fosse a única forma de eu encontrar a minha própria essência. O que você teria escolhido? Você seria capaz de permanecer e encará-las, ciente de que tudo está despedaçado? Ou você se entregaria à coragem de recomeçar, rompendo os laços que o prendem, não importando os sacrifícios? Não existe uma resposta simples, e talvez nunca haja. Mas essa é a essência da vida, não é mesmo? Meca, intrincada, repleta de decisões que não podemos desfazer. Então me conta, o que você faria?